Segunda-feira, 19 de novembro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da TV Câmara no Facebook, o canal da Câmara no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir o racismo velado que existe no Brasil. Às vezes nem tão velado assim. Nós estamos na véspera do Dia da Consciência Negra, né? 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E para debater esse assunto com a gente, nós trouxemos a Tabata Lorena, que é cantora, rapper, compositora, e você participa do projeto Beco Cultural de Taguatinga, é isso, né? Isso, na verdade é um movimento cultural Mercado Sul. Mercado Sul. Isso. Certo, em Taguatinga, que é a cidade satélite do Distrito Federal, para quem não conhece o Distrito Federal. Tabata, bem-vinda, obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço. E nós temos também, mais uma vez, aqui no Participação Popular, o professor Nelson Inocêncio, professor doutor da Universidade de Brasília, do Instituto de Arte, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. É isso mesmo ainda, né? É isso. Já foi diretor desse núcleo, né? Eu já fui coordenador do núcleo por 13 anos. 13 anos, nada menos do que isso. Mas continua no núcleo, Continuo, né? sou membro do núcleo. Legal, Nelson. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui, né? É uma cara frequente nos programas todos da TV Câmara, né? Aqui no Participação Popular, inclusive. E nós queremos ouvir você, por isso que o programa se chama Participação Popular. Você é negro, você sente o racismo, você percebe a existência de racismo, como que o assunto é tratado dentro da sua família mesmo. Nós queremos que você diga, mande as suas perguntas, as suas opiniões, os seus comentários sobre esse assunto. A ligação de graça de qualquer telefone fixo do Brasil é para o número 0800 619 619. Repetindo, 0800 619 619. Você pode mandar para a gente um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, espaço, tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, você também pode mandar para a gente uma mensagem, é só escrever o nosso nome de usuário no seu tweet, é @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso, @participaçãopop. Pelo WhatsApp, você que está aí com o celular na mão, é facinho, anota o nosso número, tem o DDD de Brasília, 61 996202573. Repetindo, 61 996202573. Além disso, se você estiver acompanhando o programa ao vivo na página da TV Câmara no Facebook, você pode deixar o seu comentário ali, né? Exatamente como você faz com qualquer mensagem do Facebook. Você também pode curtir, compartilhar, né? Isso é legal, traz audiência, mostra para os seus amigos que você está participando dessa discussão. E se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, a sala de bate-papo do YouTube fica aberta durante essa transmissão ao vivo. Você pode deixar seu comentário, a sua pergunta ali mesmo, tá bom? E, enfim, o que você mandar para a gente vai se juntar ao que o pessoal que está passando no centro de Brasília exatamente agora vai falar, vai conversar com a Vânia Alves. Oi, Vânia. Oi, Fabrício. Oi, todo mundo aí no estúdio. Oi, todo mundo aí de casa. Pois é, o racismo é uma conversa que a gente, infelizmente, tem o tempo todo, tem no nosso cotidiano e tem também dentro da nossa equipe. E por isso, hoje, vocês vão conhecer uma figurinha que, para quem acompanha o nosso link aqui no centro de Brasília, está muito acostumado a ver, mas você aí de casa não conhece, que é a Luana, a nossa estagiária. Quando a gente começou a conversar sobre isso, ela, que é muito quietinha, começou a falar. E ela tem uma versão sobre quem é responsável também por uma parte dessa transmissão, dessa herança maldita do racismo de uma geração para outra. Quem que você acha que é responsável também por isso, Luana? Eu acho que são os pais, né? Que eles têm uma influência muito grande a respeito do assunto. Porque, assim, a partir do momento que a gente é criança, que a gente não tem esse conceito de racismo ainda. Então, isso vai... sendo criado a partir dos pais. Eu, por exemplo, comecei a alisar meu cabelo com 13 anos de idade, porque eu via minha mãe fazendo, né? Minha mãe é morena, assim, dos olhos verdes, ela é bem bonita, mas ela alisa o cabelo desde quando eu me entendo por gente. Então, depois que eu assumi meus cachos, tem uns 3 semanas, minha mãe falava, vai arrumar esse cabelo, vai alisar o cabelo, seu cabelo tá muito bagunçado. Então, eu ficava assim, não, mãe, eu quero deixar meu cabelo assim. E ela ficava me influenciando a continuar alisando meu cabelo, né? Então eu ainda estou em fase de transição, mas eu percebo que tem essa influência dos pais. E eu vejo isso muito no meu cotidiano, né? De mães que falam que eu vou alisar o cabelo da minha filha, porque minha filha tem um cabelo cacheado. Então, assim, eu vejo que essa é a influência dos pais. Então, o preconceito começa aí, né?
nessa influência dos pais. E você acha que sua mãe e você são mais bonitas com o cabelo crespo ou com o cabelo liso? Eu passei um bom tempo achando que era com cabelo liso, né? Pra mim, eu tenho um cabelo cacheado, mas eu quero alisar. Eu gosto de alisar meu cabelo, fazia progressivo há muito tempo. Mas depois que eu comecei a cachear, eu percebi que eu ficava mais bonita de cabelo cacheado e as pessoas também achavam isso. Por que você alisava o seu cabelo, sendo que seu cabelo é tão bonito assim, né? Então, por isso que eu resolvi deixar o meu cabelo natural mesmo, né? Bom, e a gente também acha, a gente acha que a Luana ficou muito mais bonita de cabelo crespo. É dessas coisas que é composto o racismo, né? Desse dia a dia. O que vocês acham aí no estúdio? Boa, Vânia, vamos começar as perguntas, mas antes também eu quero dar um tempinho para quem estiver acompanhando o nosso programa, mandar suas mensagens, né, preparar ali a sua participação. Enquanto isso, eu mando um abraço para o Jairo Santos Cabral, espectador nosso do Lago Norte. Era para eu ter mandado esse abraço na semana passada. Esqueci, mas Jairo, obrigado pela audiência, né? Lago Norte aqui no Distrito Federal. E, enfim, estava devendo esse abraço. Aniversário nesse dia 19 de novembro, em que estamos ao vivo, do Carlos Augusto Vaz, professor de Educação Física. Abração, Carlos. Ontem, dia 18 de novembro, foi aniversário de muitos conhecidos, né? O Alessandro Levi, de São Paulo, e os nossos colegas Cláudia Brizola, Paula Bittar e o Wagner Caribé, que eventualmente é diretor aqui do Participação Popular. Todos um abração. Nessa quarta-feira, 21 de novembro, é aniversário do meu irmão, doutor Flávio Eduardo, então um abração para ele também, muito especial. 19 de novembro, aniversário de cidades no país, principalmente no Paraná. Nunca vi tanta cidade no estado só fazendo aniversário no mesmo dia. Cafeara, General Carneiro, Itaúna do Sul, Paissandu, Ivaiporã e Rancho Alegre. Em São Paulo, aniversário de Santo Anastácio e Itaoca. No Pará, Porto de Mós. No Maranhão, Pio 12, em Alagoas, Ibateguara, no Rio Grande do Norte, João Câmara e em Minas Gerais, Reduto. A todos vocês que moram nessas cidades e que estão com a gente nessa edição do Participação Popular, parabéns, um grande abraço para você, para todos os seus vizinhos aí, os seus conterrâneos. Espero contar com as suas mensagens nesse programa sobre o racismo velado no Brasil, que às vezes não é tão velado. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Tabata, vou começar com você. Em cima desse depoimento da Luana e do que disse a Vânia ali, existe um racismo, inclusive, entre as próprias pessoas negras no Brasil? Você enxerga isso também? Eu enxergo que essa é uma péssima maneira de começar esse assunto. Porque, na verdade, a questão da identidade é uma questão de um interrompimento de uma narrativa histórica. Por que o cabelo crespo, cacheado, que é o caso do cabelo da amiga que falou com a gente, por que esse cabelo não é considerado bonito, né? Então tem um processo histórico que está escondido aí. E não começa com os pais, né? Começa com a pessoa negra não conseguir expressar a sua totalidade como um ser político, como um ser social, como um ser integrado, que tem a ver com o processo de como nós chegamos aqui, né? Então a gente está reconstruindo essa identidade da pessoa negra como um ser integral. E isso também tem a ver com avanços que a gente está passando, por exemplo, na área da cosmética. Então, além do cabelo crespo não ser visto como um cabelo bonito, porque representa o cabelo das pessoas que foram escravizadas em um determinado momento da história, e que essa é a herança que a gente está passando. Essa não é uma herança que vem da gente negro, da diáspora negra. É uma herança que foi construída a partir de uma opressão por um outro grupo étnico. Então, se a gente não começar daí, fica muito difícil, porque é um outro traço muito importante do racismo aqui no Brasil, é que a gente é a vítima e o algoz. Então, essa tônica assim, mas não são os próprios negros que se desvalorizam? E aí, se eu transformo a minha mãe numa pessoa que está atuando contra mim ou contra a minha beleza, então eu também não vou ter coragem de reconhecê-la como bela. Para fechar a história dos cosméticos, né, hoje em dia você tem opções de creme, shampoo, condicionador, tratamentos, e isso agora está na prateleira, não é mais antes era quase como se fosse um processo religioso. Você chegava num lugar, você tinha que encontrar aquela pessoa que sabia fazer a trança, aquela única pessoa que sabia. Hoje em dia a gente tem popularizado, eu entro na internet, eu vejo 1000 formas de cuidar do meu cabelo. Até 2 semanas atrás eu estava com black power assim bem gigante, em decorrência do processo da minha gravidez, raspei a cabeça e estou procurando outras referências também de mulheres negras que raspam o cabelo. Então, o cabelo crespo, ele é lindo, mas ele é lindo porque ele representa a identidade negra. Mas isso é uma visão relativamente recente também, não é, Tabata? Porque, como disse a Luana,
uma coisa que veio da mãe dela. Que a mãe dela achava que não deveria, nem ela, nem a filha, usar aquele cabelo. E aí estaria a coisa que, obviamente, o que você falou tem toda a razão na minha visão pessoal, né, de que é um processo que veio lá de trás, de uma cultura ocidental europeia, basicamente, né, um outro grupo étnico que impôs, mas essa imposição meio que foi incorporada e passando de geração em geração, e eu acho que foi disso que a Luana falou, que até a geração, por exemplo, da mãe dela, aquilo não era considerado bonito, era uma coisa assim que deveria ser corrigida de alguma forma, pelo cosmético ou pelo alisamento de cabelo, né? E esse aspecto aí, isso aí, ainda é muito presente? Você percebe isso ainda muito presente? Eu percebo mais a libertação disso. E esse tema, ele não é um tema atual. Ele é um tema muito antigo. E a gente já discutiu várias vezes aqui. O que é atual é você ter novas referências imagéticas, novas referências simbólicas e uma nova forma de enxergar essa mulher negra de cabelo crespo. Isso é novo e isso incomoda. Agora, por outro lado, no processo de resistência das populações negras no Brasil, a gente naturalmente foi se adequando à melhor forma de apanhar menos ou de ser menos humilhado ou de ser menos retirados de um ou outro trabalho. Não dá para dizer que a mãe dela é o algoz, é só isso que eu digo. Sim, sim. De repente ela deixou de ser contratada, eu vivi na Conferência de Cultura, estava fazendo a mediação da Conferência de Cultura, eu como educadora popular, e tinha uma corte com 3 mulheres lindas, 2 mulheres de pele clara e uma mulher de pele negra. Essa mulher chegou impecável, com aquelas mulheres de recepção, são daquelas assim impecáveis, e ela estava com o cabelo alisado os 2 primeiros dias da convenção. Ela lavou o cabelo, porque, gente, as pessoas lavam o cabelo. E ela chegou no 3º dia com o cabelo cacheado. Por que eu falo cacheado? Porque o cabelo dela já tinha passado por uma fase de alisante. Então, o cabelo dela estava bem relaxado, o cacho bem solto. E ela foi considerada desarrumada. Alguém falou isso? Você lembra de alguém mencionar isso? A superior dela, que era uma outra mulher de pele clara, loira, lisíssima, disse que ela estava desarrumada, que naquela opção ela deveria passar o gel mais radical possível e fazer o coque. Ela sugeriu modelo bailarina, porque parece que a onda do cabelo dela lembrava um desarrumado. Então, assim, você já parou, isso agora, eu tô falando de uma coisa que aconteceu há 2, 3 anos atrás. Pois é. Imagina na época da mãe da nossa amiga. Então, assim, a minha família de parte de pai é o meu tronco negro é de Uberaba, do Triângulo Mineiro. A minha família cabocla, que é de pele clara, é do Maranhão, que é da onde eu nasci. É muito interessante. Eu tenho uma música que chama Alisar Pra Quê no meu disco, essas questões de identidade são muito importantes. E em um determinado momento eu fui visitar essa família que há muito tempo eu não via, e eu fui pra lá dizendo assim, agora eu vou encontrar o meu quilombo. Eu não achei uma parente minha que tivesse o cabelo crespo. Isso foi frustrante para mim. Agora, quem sou eu para falar da resistência de uma mulher negra que tem 60 anos e que precisou passar por determinados tratamentos para poder ser aceita em determinados espaços, para poder, inclusive, ocupar espaços de poder? Porque o cabelo liso lembrava o poder, porque o cabelo liso homogeneizava ela. Então, eu tenho muito cuidado em pegar uma mulher que de repente sofreu várias opressões e transformar ela na minha opressora. Eu acho que eu tenho que entender por que ela também não consegue se enxergar como bela. Porque na verdade é isso, é o cabelo que ela tem, né? Então é muito ruim você estar em desconforto com o seu corpo. São vários motivos diferentes para isso. Mas a gente que é negro tem um motivo social. Então às vezes a pessoa já tem um problema com o próprio corpo. Às vezes porque não está naquele corpo que o padrão da sociedade diz. Ou às vezes porque não se sente no seu próprio gênero. Mas a gente sofre uma pressão que é como se fosse assim, é uma crise existencial que não vem de dentro. E ainda tem mais as nossas crises existenciais. Então eu tenho muito cuidado com essa narrativa. Até, desculpa a tônica, eu acho uma péssima forma de começar, porque eu não vim aqui para transformar nenhuma irmã, nenhum irmão no algoz. Não, de forma nenhuma, e também não é a intenção nossa, mas é porque foi uma visão manifestada por uma pessoa que tem, né, que é descendente de negro, claramente, a Luana, é o caso da Luana, né, e talvez seja uma visão que está presente na sociedade, por isso é importante que a gente debata. Tanto está presente que a gente recebeu já uma mensagem aqui pelo WhatsApp do Maurício Ferreira, de Santana de Parnaíba, São Paulo. Ele disse: eu sou contra o racismo, já sofri muito porque eu sou negro. O racismo está 24 horas por dia no mundo. Agora você falou uma coisa, Tabata, assim, que essa nova visão que vem sendo colocada agora da mulher negra, como ela é, e isso ser belo, isso ser considerado belo, que isso incomoda.
E chegou para a gente também uma mensagem do Marcos, de Passos, Minas Gerais. Ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, não disse sobrenome. Ele diz: racismo não é somente relacionado a negros, certo? Por que sempre se associa racismo a negros? Não sei, parece que isso aí talvez seja um pouco do incômodo também. E sobre isso eu queria perguntar para o Nelson Inocêncio, professor doutor da Universidade de Brasília. Nelson, falar um pouquinho sobre essa questão do incômodo e exatamente sobre o que é a consciência negra que se celebra no dia 20 de novembro. Bom, quero agradecer o convite por estar aqui e dizer que eu concordo com as questões, com alguns argumentos que a Tabata levantou. Primeiro eu tenho 57 anos e nos anos 70 eu pertenço à geração Soul Music, eu pertenço à geração dos anos 70 que realizava atividades culturais com centenas, às vezes milhares de pessoas celebrando, e olha, no tempo de ditadura civil-militar, em que falar de racismo era subversão. Falar de questão racial era subversão, era um assunto proibido, era um assunto interditado. Então realmente existe eu acho que nós estamos ainda num processo de guerrilhas estéticas, não é? Então, essa guerrilha realmente ela não é... Aliás, se você for pegar até mesmo nos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro, a luta por afirmação de um teatro negro em que a representação fosse a representação positiva, né? 1944, com Abdias do Nascimento, Léa Garcia, Ruth de Souza. Então, nós temos essa batalha, essas guerrilhas estéticas, elas estão em curso e não é de hoje. Mas focando no que você me fala, olha, por que a gente fala tanto sobre racismo em relação à população negra? Não por acaso, o Brasil foi o país que mais se beneficiou do tráfico atlântico, não é? De todas as colônias, quando você faz o levantamento, o Brasil, de sobra, foi o país que mais explorou o tráfico atlântico. Não por acaso também, e muito por consequência disso, o Brasil na diáspora africana, constitui a maior população negra fora do continente. Do continente africano. Do continente africano. Não por acaso está em curso, quer dizer, na verdade está em curso não é de hoje, está em curso há muito tempo, a violência física e simbólica contra essa população, que é uma população imensa, é uma população majoritária. Quando a gente fala de racismo contra a população negra, nós não estamos acreditando na impossibilidade do racismo em relação a outros segmentos. Mas é tão evidente, a prática do racismo é tão evidente contra essa população, que é a maior população negra fora do continente africano, que não é possível você fechar os olhos e fazer de conta que... É óbvio, a prática do racismo ela acontece e é óbvio que nós não somos. Agora, eu nunca vi ninguém, por exemplo, quando se fala, por exemplo, do Holocausto, do assassinato de judeus, sobretudo de judeus, alguém dizer, mas também, é óbvio que a gente sabe que tem outras histórias, mas quando se fala do Holocausto não há problema nenhum. Por que há problema quando se fala do racismo antinegro? Então, eu acho que o nosso ouvinte, ele precisa... De escandalização. Exato, existe uma escandalização em torno do Holocausto, mais do que óbvia, justa, eu acho justo. mas Agora, sobre o racismo por que não se fala. incômodo? O racismo é um tabu na cultura brasileira. Esse é que é o problema. Sabe que o incômodo desse nosso ouvinte, me desculpe com todo respeito, é porque o assunto continua sendo um tabu. E quando a gente toca num tabu, as pessoas ficam super incomodadas. É aquele assunto que incomoda na mesa de bar, é aquele assunto que incomoda numa reunião familiar, é aquele assunto que incomoda num papo entre amigos. As pessoas fica desconfortável. Não tem zona de conforto quando você vai falar da questão racial. Entendeu? Vamos de novo lá ao centro de Brasília. A Vânia Alves estava chamando a gente. É isso, Vânia? Opa, acho que a Vânia está tendo algum problema agora ali. Oi, Vânia, oi, fala Fabrício. com a gente. Oi, Fabrício, é que chegou o Rapa aqui, a gente ficou meio assustado. Eu estou aqui com a Ivani. Ivani, vem cá aqui, falar comigo. A Ivani trabalha aqui na rodoviária, você é cobradora, né, Ivani? Ivani, você sente o racismo no Brasil, no cotidiano? Infelizmente, minha amiga, a gente passa por isso. Dia a dia, não é direto, mas infelizmente a gente passa pela a indiferença de cor. Infelizmente, eu amo a minha cor, eu amo de paixão. Como é que você sente? De que jeito você acha que o racismo se manifesta no dia a dia? Tipo assim, alguns gestos, às vezes assim, às vezes até no ônibus, um passageiro assim,
você vai dar o troco, a pessoa te dá o dinheiro, você vai dar o troco, aí você vai, bom dia, às vezes a pessoa responde, às vezes a pessoa não responde. Então, você vai passar o troco para a pessoa, você vai, aquela gentileza de passar o troco, a pessoa faz questão de pôr ali em cima, você sente. Aí eu faço questão de voltar o troco para a pessoa, mas você sente que ela não quer tocar na sua pele. Ainda tem, realmente tem. É raro, mas aí, infelizmente a gente passa por isso. Mas quer dizer, você nunca viu a manifestação da pessoa se declarar, assim, oposição, assim, de uma rejeição clara? Não, assim não. De passageiro com cobrador não vi não. Mas eu vejo assim, igual teve um caso, não tem pouco tempo no banheiro com a funcionária da limpeza, que a menina chamou ela de negra e tal. Aí ela foi, delatou e tal, e saiu esse negócio, ela queria até abrir um processo, eu não sei nem como ficou. Como teve também aqui na parcelaria também, né, uma pessoa, entendeu? Assim, não foi assim de negro, foi já de homossexual, né? Então, de racismo, a gente tá falando de racismo. Racismo, infelizmente, a gente passa por isso. É raro, mas passa. Todo mundo passa. Mas eu quero dizer, eu amo a minha cor, adoro. Se eu pudesse, meu marido seria mais escuro do que eu. Não tenho nada contra os brancos, eu acho bonito, mas eu amo a minha cor. Obrigada, Ivani. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí as opiniões bem humoradas da Ivani, né? Mas até causou um pouco de reação aqui no auditório que ela falou, né? Especificamente, Tabata, você queria comentar? Na verdade, o meu comentário era muito sobre o programa ser ao vivo e ela ter começado a entrada com o Rafa aqui. Passando ali na hora, TV ao vivo tem isso, né? Eu achei muito legal, assim, essa história do Rafa, assim. Mas é isso, né? É muito legal a gente construir uma identidade positiva, né? Em torno de ser feliz com quem a gente é, enfim. Agora, a gente também tem que ter muito cuidado com essa coisa do peguei no flagrante no racismo. Né? Pois é, que ela falou que não é comum, a gente ver, a gente sentir, mas ao mesmo tempo ela falou que percebe, às vezes, num bom dia que não é respondido, na hora de dar o troco do ônibus, o cobrador já olha torto, ou nem olha na cara, alguma coisa assim. Mas é porque é muito subjetivo. Eu acho que tem que ter cuidado com esperar a pessoa se autodeclarar. Olá, eu sou um racista, para defini-lo como racista. E é por isso que o tema é velado, né? Então, eu acredito mais na subjetividade da leitura dela do que em pegar um racista em flagrante. Tão explicitamente, assim, realmente. Não é muito comum, né? Não. Eu entendo que o racismo ele é um fenômeno estruturante, né? Na sociedade brasileira. Ele permeia as estruturas sociais, estruturas econômicas, né? Ele permeia. Né? E, ao mesmo tempo, ele também é cultural, né? Então tem toda essa ideia. A gente está falando de cabelo, não esqueçamos essas noções como cabelo bom, cabelo ruim. Isso é uma coisa que me acompanhou, não só a minha geração, acompanhou várias gerações. Aí você pergunta o que é o cabelo ruim? Seborréia? É o quê? Né? Quebradiço. Não é? Porque o cabelo crespo ele tem uma textura, o cabelo anelado, então a diferença é de fisiológico. É de textura e não é de qualidade, não é? Entendeu? Então eu acho que é muito curioso, mas essas questões. Segundo a Lucinda, o cabelo ruim é o que abandona a pessoa. Ele vai embora. Você entendeu? Esse cabelo Infelizmente eu tenho tido essa constatação também. Então, eu também estou achando a mesma coisa. Mas o único ruim é o que abandona. Quando você pergunta por que o Dia da Consciência Negra, outro dia um amigo, a pessoa, outro dia, já faz tempo, vai ser agora necessário também o Dia da Consciência Branca. Eu falei, meu caro, você é uma pessoa tão inteligente, você não percebe que todo dia é o Dia da Consciência Branca? Você não liga a televisão, você não vê outdoors, você não abre revistas, você não vai ao cinema. Aonde está esse seu olhar que não conectou com esse mundo da branquitude? Entendeu? Então é óbvio que o dia tem a ver com o Zumbi dos Palmares, é a referência, é a alusão necessária às histórias de resistência, do Quilombo dos Palmares, de Zumbi, e ao mesmo tempo dizer, todos nós somos zumbis, no sentido de Zumbi dos Palmares, no sentido de reconhecer a importância do Zumbi dos Palmares e reconhecer essa luta contínua, essa luta perene. Ao mesmo tempo, Nelson, me perguntar em cima de uma coisa que você já falou aí logo antes, da questão de o racismo estar muito permeado na nossa cultura. Ao mesmo tempo, será que
todos nós não somos em algum grau racistas e não percebemos? Eu acho que eu acho que é muito perigoso quando a pessoa diz assim, eu não tenho preconceito algum. Isso eu acho um risco. Porque você pode não ter preconceito racial, mas você pode ser homofóbico. Você pode não ser homofóbico, mas pode ser misógino. Você pode não ser misógino, mas ter preconceito em relação a orientações religiosas. Contra gordo, contra velho? Orientações religiosas, por exemplo, por causa da intolerância religiosa, existem várias possibilidades. Eu acho uma presunção quando alguém diz, eu não tenho preconceito nenhum. Isso é de se desconfiar, né? É se desconfiar. Agora, a questão racial é importante, isso que a Tabata estava colocando, que é o seguinte, o racismo, para ser exercido, ele depende das relações assimétricas de poder. Eu tenho poder sobre alguém, suponhamos eu branco, então eu exerço, quer dizer, a minha prática segregatória, ela está fundamentada também numa noção de vulnerabilidade do outro e na minha condição privilegiada. Entendeu? Então, portanto, o racismo entre negros, eu penso de outra forma. Eu penso que o racismo ele é tão eficaz, ele é uma ideologia com tanta eficácia que ele afeta as pessoas. Mas mesmo quando não há essa relação de poder também, né? Porque isso aí, por exemplo, você falou, me fez lembrar da definição do que é o assédio sexual. Outra questão, mas que também há quem diga que só existe o assédio sexual se houver uma diferença de poder, vamos dizer assim. Mas existe. A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. É uma sociedade onde a presença masculina, ela define muita coisa. Óbvio, se você fala do assédio de outra maneira, da diretora em relação a um subordinado, é outra coisa. Mas o assédio dos homens em relação às mulheres, isso virou uma prática... Né? Aliás, já existe uma preconcepção de poder só em estar os dois no mesmo ambiente, seria uma coisa... porque nós somos herdeiros do patriarcado, né? Nós somos mas isso aí também é uma questão permeada na sociedade. Sim, com certeza. Da mesma forma que você diz. Então, mas o que eu estou perguntando é o seguinte, não seria talvez limitante demais dizer que só existe o racismo se houver essa relação de superioridade explícita ou implícita? Talvez não seja fechar demais. Eu acho que essa tônica tem a ver com considerar os micropoderes, entendeu? Porque as posições, elas são construídas historicamente. Então, se você for pensar, quando a gente fala de um sujeito universal de direitos, né? Quando a gente vira e fala assim, o ser humano merece, precisa, é resguardado, é permitido. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente pensa nisso, isso só é cabível um sujeito branco, rico, numa bolha, porque quando você para e você olha em volta toda a população, você vê que esse sujeito universal de direito, ele é uma casta. E é uma casta que ela é opressora a todos os outros grupos. Então, como existe uma esmagadora campanha bélica, simbólica, de afirmação desse poder... qualquer pessoa que parecer mais com esse grupo vai ter as vantagens associadas a ele, que é uma outra coisa muito difícil no Brasil, que é essa relação de como o racismo se manifesta. Vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher negra, que sou muito menos abordada de maneira racista do que uma mulher que é mais retinta do que eu. Mais escura. Cada vez que a mulher for mais escura do que eu, ela vai ser considerada mais negra, mais negativa e vai sofrer mais o racismo. Então, essas conveniências vão tornando a nossa própria identidade. Aí eu posso falar assim, bom, mas a minha mãe tem a pele clara. Eu, como isso é uma ideologia, posso me auto-identificar com aquilo, né? Ah, mas você não é tão negra. Você é moreninha. E naturalizar isso até, né? Mas isso tudo é uma coisa para permear, como se fosse bombear de armadilhas, essas micro-relações. Cheio de armadilhas. E eu também queria aproveitar e dizer o seguinte, quando você pergunta, não seria muito restringido demais, eu queria dizer o seguinte, a pessoa negra que alienada de si mesma, né, que não se vê e que reproduz posturas preconceituosas, isso é fato, ela está reproduzindo posturas preconceituosas. Mas isso é consequência, isso não é causa. Sim, é aquilo que a Tabata falou, que não é necessariamente um algoz. Você entendeu? O policial negro que agride os jovens negros, vocês estão vendo aí os índices terríveis, né, de mortalidade da juventude negra. O nosso ouvinte diz, por que falar tanto de negro? Olha só as estatísticas, olha o mapa da violência, olha o mapa da saúde, olha o mapa do trabalho. É por isso que se precisa, é tão necessário. E essas práticas, elas acontecem. Agora, o que eu estou dizendo, isso é fato, mas uma coisa que a gente constata, existem pessoas negras que não respeitam o seu grupo, isso é fato.
Porque nenhum grupo é totalmente coeso, né? O grupo tem suas contradições, Deixa eu né? te contar um caso, Nelson, que eu contei antes do programa para a Tabata. Isso é consequência. Uma produtora do nosso programa, isso é um aspecto interessante que eu queria debater aqui com vocês, que uma produtora do nosso programa disse que viu recentemente na internet, no blog, se eu não me engano, do jornalista Fábio Panunzi, um comentário que ele fez sobre o Salão do Automóvel que estava ocorrendo em São Paulo, em que ele disse assim, é impressionante, você não vê negro nenhum aqui. Que aparentemente ele está apontando uma questão de desigualdade social. Mas o que chamou a atenção dela é que nos comentários dessa notícia havia muitos negros se manifestando no sentido mais ou menos assim, de não, a gente não está aí porque não quer, não é porque não pode, é porque a gente não quer, não tem que ficar fazendo esse discurso de que a gente não pode. O sentido era mais ou menos esse, uma coisa até meio colocando assim, para de mimimi, a gente não está aí por mimimi. Sim. E isso entra um pouco no que você está falando, de talvez o racismo está entre os próprios negros até. Como que você vê isso? Será que a gente está vivendo uma onda de negação das pautas identitárias que até quem é parte das minorias estaria reproduzindo eu isso? costumo fazer algumas comparações para ajudar as pessoas a entenderem. Por exemplo, vamos falar de luta de classes, por exemplo. Quando você fala de luta de classes, a gente fala, por exemplo, de sindicato, não é isso? Sindicato, por exemplo... Muitas vezes se associa a isso. Muitas vezes. Né? É inevitável falar de sindicatos. Não, o sindicato, eu já trabalhei para sindicato, o Sindicato da Saúde aqui em Brasília. A gente sempre ouve falar da figura do pelego. Ora, o que é o pelego? O pelego não é aquele trabalhador que pensa como patrão, que pensa de acordo como patrão. Né? Ele não tem, na verdade, ele é tão explorado quanto qualquer outro, mas ele é uma figura. Né? Isso, por exemplo, da perspectiva de classe. Da perspectiva de gênero, a gente ouve nas ruas, vários lugares, várias mulheres que não conhecem o legado, não conhecem a história do feminismo, dizer que é contra o feminismo. Que odeia feminista. Então eu já estou explicando isso para dizer que, analogamente, se você pega a questão racial, você vai ver que tem pessoas que não compreenderam a luta do movimento negro historicamente. Elas nem sequer têm entendimento do que tudo. Mas isso é a tal da consciência negra? A consciência negra é a essência do programa. A consciência negra é a superação dessa condição, né, de alienado de si próprio, porque não tem coisa pior do que você ser alienado de si mesmo. Né? Então, eu acho que, no meu entendimento, o grande desafio é esse. Assim como existe a consciência feminina, existe a consciência de outros pertencimentos, existe a consciência negra, né? De entender quem eu sou, entendeu? E que eu não abro mão, né? Como diz a música de um cantor aí famoso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, entendeu? Olha só, Nelson, chegou pra gente uma questão da Marta Sueli, que é da Bahia, né? Ela até mudou a cidade dela, deixa eu ver, ela não botou dessa vez qual é a cidade nova, ela era de Brejões lá na Bahia, está em Amargosa, eu tô vendo aqui a outra, na outra mensagem. Em que ela falou sobre a questão das cotas. Ela diz assim, eu creio que para dissimular o racismo, nós precisamos de que não haja diferença de tratamento das pessoas, independentemente da cor ou classe social, principalmente nos ambientes públicos. Uma coisa que eu acho que não deveria haver é cotas para negros em universidades. Acho isso discriminativo. Todos nós não estamos buscando um mesmo ideal, que seja de qual raça for. Antes da gente responder essa pergunta, vamos de novo ali ao centro de Brasília, que a Vânia chamou com uma certa urgência. Diga lá, Vânia. Oi, Fabrício. Eu estou aqui com a Andréia, que é analista de atendimento. Andréia, você acha que o Brasil tem racismo? Tem, claro que tem. Muitas vezes velado, tá? Existe sim em todos os lugares. A gente acha que não, mas muitas vezes na rua, você está passando, uma pessoa te dá uma cantada, às vezes até ofensiva, mas fica difícil às vezes até de poder retrucar, né? Mas existe sim racismo. Você acha que faz diferença? Por exemplo, você é uma pessoa muito arrumada, muito bonita. Você acha que faz diferença você ser uma pessoa mais chique e você é uma pessoa mais simples? Faz diferença a forma como essa manifestação do racismo vai se manifestar? Infelizmente, sim. Hoje a minha postura é referente a coisas passadas, que eu achei dependendo de trabalho, por exemplo. Você vai para uma entrevista de trabalho, se você não se preocupa com a sua imagem, já pelo fator de você ser negro, de você não estar bem apresentado, é um fator a menos para você. Então, faz toda a diferença sim, você se posicionar, você se vestir bem, você estar bem para o mercado e para as outras pessoas, né? A sua postura conta muito. Alguma vez você já se colocou, tipo, denunciar, assim, você está sendo racista, alguma vez você já reclamou de uma atitude racista? Não reclamei.
Não reclamei. Por quê? Como é que você se sente na hora que você sente o racismo? Na ocasião, eu estava num trabalho, então assim, por medo de perder o trabalho, por medo das pessoas me olharem diferente, por falta de conhecimento, de empoderamento, eu não reclamei. Hoje é bem diferente. Quer dizer, quando você era mais nova, como é que você sentia? É diferente como você sentia o racismo como você sente hoje? É diferente porque assim, a falta de experiência, a falta de vivência mesmo com as situações, fica difícil de você saber lidar. Hoje eu sou mãe, eu tenho filhas, então assim, eu preciso ter uma postura, eu preciso ter um conhecimento para poder passar para elas e para elas passarem isso para frente. Pois é, eu queria te perguntar uma coisa muito delicada, mas porque eu queria saber como é que uma criança sente o racismo? Como é que, eu não sei se você se lembra, mas como é que você ou tenta trabalhar isso hoje com as suas filhas? Como é que você pensa isso? Na escola, eu sofria racismo, mas eu não sei porque eu acabava levando na brincadeira, né? Meus pais não tinham orientação para isso. A minha filha, contando um caso, chegou em casa esses dias e falou assim, mamãe, minha filha é branca, né? Mamãe, a sua cor é preta? Opa, não, é marrom. Eu falei, não, filha, a cor da mamãe é preta. Existem vários tons de pele, preto, moreno, branco, amarelo. Então você não precisa se preocupar com isso. Ela, eu acho que não vai sentir tanto isso porque ela é de cor clara, né? Minhas duas filhas são de cor clara. Mas quando chegam em casa com alguma questão, é bem trabalhado, é bem conversado, que não existe diferença, né? Então, assim, isso é bem ensinado em casa para elas. Muito obrigada, Andréia. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer aí os depoimentos da Andréia. Eu achei curioso isso que ela falou, né? De que ela, quando era criança, sofria racismo, mas nem percebia, né? Não tinha a criação, pelo que deu para entender, para identificar aquilo como racismo, né? Bom, e teve essa pergunta agora das cotas que eu passei aqui para vocês, da Marta Sueli. Tabata, você quer responder? Ela fala, no caso da Sueli, ela fala uma coisa interessante, né? Se todos nós queremos coisas iguais, queremos tratamentos iguais, né? A gente quer isso desde que nasce, né? Então, acho que quando a população negra tiver direitos iguais, oportunidades iguais, né? Aí a gente pode falar que a cota não é necessária, né? E o sistema de cota também, ele vem para uma compreensão de que não houve reparação na inserção desse grupo na sociedade brasileira. Parece que foi assim, a gente chegou aqui, a diáspora chegou, em algum momento da história teve uma branca muito boazinha, muito gente fina, a pessoa mais humanista e do bem, que todo mundo lembra até mais do que as lutas, né, da população negra para essa conquista. Então teve uma princesa Isabel e nós estamos aí, né? Então, essa falta dessa narrativa... Pronto, tá livre. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante com o meu avô. Né? Você veja bem, o meu avô. O meu avô, ele foi criado numa casa de uma família muito generosa. Uma família magnânima, que fez a caridade de deixar ele crescer na casa grande, porque ele tinha um irmão gêmeo que catava algodão. Inclusive, que ele não sabe o que aconteceu com esse irmão gêmeo dele. E o meu avô, ele era tratado bem parecido com os cachorros que tinham lá, com o mesmo carinho que uma família magnânima e generosa dá para um cachorro, né? Ele mesmo fala assim, não? Não, ele fala isso com muita tristeza, porque é muito triste isso, entendeu? Mas o que eu estou falando é que até o senso de ajuda que se tem com relação ao negro nega a humanidade daquele ser. Isso nega aí, mas a ele expressão ele só percebeu isso quando ele chegou aos 18 anos de idade e ele falou que queria trabalhar, porque desde então ele era pajem. Pajem, para quem não sabe, é uma linguagem antiga, é um menino de mais ou menos 12 ou 13 anos que cuida das crianças menores. Então, ele servia de cavalinho, de tudo, ele era o rapaz que vigiava. Quando ele viu a ascensão do que seriam os irmãos de criação, porque nunca foi, ele comia em horário diferente da família, ele dormia no quarto dos fundos, ele não tinha direito a estudar. Então, quando ele teve 18 anos, ele começou a perceber que os irmãos de criação dele estavam estudando, estavam prosperando, o meu avô ousou desejar estudar. E aí a família, então assim, só do desejo dele manifestar a humanidade plena dele, a família reagiu depois de 18 anos vivendo, né, dentro desse regime, começou a chamar ele de ingrato, de
né, de várias outras coisas. Ele foi xingado, ele foi escorraçado da casa, porque ele achou que tinha isso, porque nessa altura, com 18 anos, ele já trabalhava em várias outras funções na fazenda, coisa que as crianças que cresceram com ele não tinham. Então, aí você chegar, o meu avô, chegar nessa constatação, ele olhar para mim e dizer assim, eu fui criado como escravo. E eu estou falando só da terceira geração. O meu avô já era considerado livre. Então, é tudo muito recente. Então, não houve um sistema de reparação. E quando eu falo reparação, eu falo não é por caridade, mas é por reconhecer a importância do papel da comunidade negra na nossa construção ideológica, na nossa construção de trabalho, na nossa construção estética. Então, assim, são muitas contribuições. É muito triste que a população brasileira como um todo não reconheça a importância, entendeu? E aí a gente também tem uma visão africana, que é uma visão tribal. A gente não fala dos reinados, a gente não fala da tecnologia, a gente não fala da ciência que existia. Existe somente uma narrativa que é eurocêntrica. E aí isso fica uma coisa muito difícil, inclusive, para a gente se entender, né? Eu já vejo até já vi algumas colocações, por exemplo, sobre essa questão do aspecto compensatório, de recompensa das cotas. Uma comparação, por exemplo, com um país como os Estados Unidos, em que até foi mais recente a questão racial. Até os anos 60 havia cidades em alguns estados lá em que havia segregação oficial. Né? Uma coisa que aqui no Brasil, pelo menos, a gente não teve, mas aí se coloca, mas lá não precisa disso, lá não tem cota, lá não tem isso, não tem aquilo. Colocado dessa forma, né, Nelson? Como não? O resultado recente, né, quer dizer, recente, não tão recente assim, mas o fato de haver ter havido um presidente eleito e reeleito negro, um pouco antes de Obama, Condoleezza Rice, um pouco antes de Condoleezza Rice, Bernard Shaw, como não? Colin Powell, né? Colin Powell, como não? Acontece que eles começaram essa trajetória há 50 anos antes. O Brasil, os processos são tardios. É isso que a gente precisa entender. Nós fomos a última nação do chamado Novo Mundo a abolir a escravidão. O retardatário, essas experiências tardias, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos começando agora a fazer políticas públicas, quer dizer, o Estado está começando, no momento em que outros países já faziam isso há muito tempo, né? E eu quero lembrar até aqui a fala interessante de um sociólogo, amigo meu, chamado Salles Augusto. Ele disse que, Salles Augusto dos Santos, que ele diz que, estudando essa questão da segregação nos Estados Unidos e no Brasil, diz, lá nos Estados Unidos tinha essa coisa de equal but separated, né? Iguais, mas separados. Aqui nós estamos juntos, mas desiguais. Então, a gente frequenta os mesmos ambientes, mas satisfeitos com essas iniquidades. E aí que é a grande questão. Você não vai discutir cota a partir do século XXI. Para discutir cota, você tem que ir no século XIX e entender o que porque já tivemos políticas para segmentos específicos. O que o Estado brasileiro fez para atender os imigrantes europeus, italianos, alemães, húngaros, aquilo foi política direcionada a um segmento. Aquilo foi uma política pública focada no segmento europeu. E havia um interesse econômico, né? Com certeza, não só econômico, como também de imagem. Um interesse que era o desprezo. Quando você fala da libertação, os negros ficaram livres. E o Estado ficou livre dos negros. Lavou as mãos. Lavou as mãos. Pôncio Pilatos. Pronto, beleza. Entendeu? Para quê? E a cidadania? Naquele período, né, no final do século XIX, século XX, determinadas condições era tudo incluído no Código Penal. Capoeiragem era punida no Código Penal. Determinadas práticas culturais negras, várias delas, sobretudo no que diz respeito à cultura popular, eram consideradas práticas criminosas. Então, como essa população fica? Aí tem a formação das favelas, óbvio, porque você estigmatiza, você aliena, você segrega, né? Segrega. Principalmente Você abandona, né? entendeu? A favela é a falta do poder público. Não é verdade? Né? Então, Entendeu? todas as pessoas que não tinham para onde ir estavam construindo a tecnologia da favela, Se né? agruparam e... Então é por isso que é necessário, é tão óbvio isso, né? Mas... Posso só fazer um comentário sobre essa relação dos Estados Unidos e aqui? Deixa eu só... Tá. Eu gostaria de ouvir seu comentário, mas a direção do programa me informa que nós já temos no telefone do Participação Popular o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito bem. Oi, deputado, bem-vindo ao Participação Popular mais uma vez, né? Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. E eu queria começar jogando uma pergunta para o senhor, que não é uma pergunta muito definida, mas
nós mais uma vez continuamos discutindo a questão do racismo no Brasil e vendo que o racismo ainda existe e continua e se manifesta no país, né, deputado? Sim, e eu considero que é importante discutir o racismo no Brasil, porque há quem defenda que não há racismo no Brasil. Há quem defenda que não há preconceito e que não há discriminação. Por isso que eu considero que, nos tempos presentes, discutir o racismo é um assunto importante. O 20 de novembro é importante, porque tem um valor simbólico para a luta do povo negro brasileiro. E eu quero crer que nós temos que enfrentar esse quadro de brutal desigualdade. Eu ouvia vocês falando aí agora há pouco de que certas práticas culturais, corporais do povo negro era tipificado no Código Penal. Hoje, você já não tem a tipificação no Código Penal, mas a perseguição por parte do Estado continua acontecendo. Se observar o genocídio da juventude negra, se observar o preconceito e a violência contra as religiões de matriz africana, a gente percebe claramente que o Estado ainda atua, através da polícia, muitas vezes, em desrespeito às tradições e à vida do povo negro. Enfim, temos muito que discutir. Deputado, olha só, 2 espectadores mandaram mensagem para a gente que tem a ver um pouco com o que o senhor falou e eu queria a sua opinião. O Márcio Meira, de Amaragi, Pernambuco, pergunta o que podemos analisar e dizer sobre a questão da educação social no Brasil. E a gente recebeu também uma mensagem da Raimunda Mota de Mello, de Brasília, e que ela diz assim, eu gostaria de sugerir para o programa que, ao invés de se abordar esse tema sobre racismo só no mês da consciência negra, deveria ser todos os meses do ano, e devemos investir na educação para que se haja respeito com as pessoas. Ou seja, essa questão da educação social, deputado, como que isso vem sendo abordado aqui? A gente tem visto aí, por exemplo, a questão do Escola Sem Partido, uma discussão já nacional até, em que se fala que talvez, de certa forma, esse próprio assunto seja considerado um tema ideologizado. Ideológico, né? Claro, porque na verdade é um tema histórico, que o debate que nós fazemos sobre a Escola Sem Partido é que é necessário a gente olhar frontalmente para a história do Brasil e não olhar apenas com uma lente de um segmento, de uma classe, de uma parte. É preciso olhar na sua totalidade. Outro dia eu vi um caso que me chocou, talvez seja das coisas que eu mais fiquei chocado nos últimos tempos. Durante uma festa de Halloween, uma mãe vestiu o seu filho de escravo e, quando questionada, ela falou que não existia escravidão no Brasil, que isso era ideologia. Eu fiquei muito chocado, porque você veja até onde chega, né, a estupidez humana, digamos assim, né? Um dado da história vira um discurso ideológico. A educação é sempre um bom caminho, um bom ponto de partida, mas a educação ela não é suficiente. A educação é importante para que a sociedade tenha noção da sua história, da formação social, econômica, histórica, cultural de um país. Mas no caso nosso que eu falo do povo negro, nós temos que ter acesso à educação e acesso a oportunidades, né, de trabalho, porque a discriminação se dá, inclusive, no mundo do trabalho. E não basta apenas ter o acesso à educação, tem que ter oportunidade. É o que a gente precisa. E, deputado, essa questão na questão da educação, o Congresso tem um papel muito importante, sem dúvida, e outras situações do cotidiano, como uma que a Gilvânia de São Paulo acabou de mandar pra gente pelo WhatsApp, ela diz, eu passei por constrangimento porque minha filha é loura. Em uma loja, a vendedora falou baixinho no ouvido da minha filha se eu era a babá dela porque eu sou negra. E a minha filha respondeu alto, ela é minha mãe. Então, assim, existe essa questão assim do racismo pequeno que não é tipificado, que é uma coisa que talvez o Congresso pudesse se debruçar para discutir essa questão da educação, mas parece que o momento agora torna mais difícil esse tipo de discussão, inclusive aqui dentro do Legislativo mesmo, né? Que perspectiva que o senhor tem para que essas questões da injúria racial, da chamada injúria racial, do próprio racismo e da educação social, que clima que o senhor espera que haja aqui na Câmara dos Deputados para o debate dessas questões? Olha, eu acho que caracterizar racismo como inafiançável foi algo muito importante. Agora, evidentemente que o Estado brasileiro, através de seus agentes, eles ainda hesitam. É muito comum você ser vítima de um ato racista, você se dirigir a uma delegacia, por exemplo, e provavelmente o delegado vai querer ele próprio fazer a caracterização, que, veja bem, é uma injúria, não é racismo. E mesmo hora que a mulher, muitas vezes, é vítima de violência em casa, chega lá, o
o delegado fala, mas veja bem, ele é seu marido. Então, não tem pequenos racismos nem grandes racismos, existe um racismo. E é grave o racismo cotidiano, que tem a manifestação das mais variadas maneiras. Um ato como esse, de uma criança, perguntar para uma criança se era babá, isso pode ser, para essa criança, uma violência inominável. Então, eu quero crer que é preciso preparar, o Estado precisa estar preparado e disposto para enfrentar o racismo que é estrutural no Brasil. Quando você fala da conjuntura, de fato, o ambiente que nós vivemos é um ambiente em que o fascismo saiu da lâmpada. Então, as diferenças no Brasil tentam ser mitigadas, sendo que elas existem. Diferença de gênero, de raça, de condição sexual, diferenças sociais, efetivamente. Então, enfim, é um desafio. Eu diria para você que é o desafio e o Congresso Nacional deve ter esse tema permanentemente na pauta. Porque é um desafio nós enfrentarmos a violência sobre os negros, que é brutal, a discriminação no mundo do trabalho, que é brutal. Então, eu quero crer que é preciso que o parlamento esteja atento e vigilante. Deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Obrigado, Fabrício. Um grande abraço para todos que participaram do programa. E a Vânia Alves já estava chamando a gente de novo lá do centro de Brasília. Vamos com ela, Vânia. Dessa vez nós estamos conversando com um homem, o Manuel, que é garçom. Manuel, você acha que o brasileiro, ele é racista? Ele é sim. Por que você tem essa sensação? A gente vê e a gente observa que a maioria da pessoa negra, né? Ele não tem muita oportunidade. Ele é olhado indiferentemente, né? Do branco ou de outra cor, né? Quer dizer, eu falei sensação, não tem nada de sensação, é certeza com a forma como você falou. Você é garçom, você lida com muita gente. Você acha que você é diferente, você é tratado de forma diferente que seus colegas brancos? Não, provavelmente não, porque a gente é profissional, né? A gente é tratado com profissionalismo, né? Mas em outros lugares que a gente vai, a gente vê que a gente não é bem recebido. Igualmente um branco ou algo mais, ou outra cor, né? A gente não é, entendeu? Bem visto. Você estava me contando, você tem 4 filhos, você tem uma escadinha em casa. Escadinha. Como é que você já sentiu alguma vez que seus filhos tiveram alguma situação que você sentiu preconceito? Já sim. Uma loja mesmo, eu já observei que há um preconceito numa criança, entendeu? Preconceito para mim como uma criança que estava acompanhado. E como é que você teve vontade de fazer? A vontade é inexplicável, né? Só dentro de mim mesmo. E como é que você fala com eles sobre isso? Assim, não dá para conversar muito com eles sobre esse respeito de raças, né? Porque não vai o meu caso, né? Eu não tenho tempo. E no seu cotidiano, você já teve que discutir por alguma coisa nesse sentido? Você já teve vontade de discutir esse assunto? Já tive sim. Muito obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado por trazer esse depoimento do Manuel, né? Curioso esse negócio de não ter tempo para discutir o assunto, né? Você acha curioso? É tão comum. O cidadão comum, ele sai de casa muito cedo. E é dor, né? As pessoas não querem falar de dor. Não é uma questão de tempo, né? É óbvio. Quer dizer, eu não sou psicanalista, não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas eu acho que é um bloqueio mesmo. É aquela coisa, eu não quero falar disso. Talvez por um constrangimento tão grande que a pessoa acha melhor não tocar nisso. É dor, entendeu? É dor da alma, não é nem dor física, é dor... E é muito complicado, né? Mas eu acho interessante, sobretudo, vários aspectos da fala do deputado Orlando Silva, e ele estava explicando essa questão do debate aqui e tudo. Bom, é óbvio, nós estamos numa situação limite, não é? A mãe do aluno afirmou que não houve escravidão, porque o próprio presidente eleito afirma que não houve escravidão. Então, assim sendo, eu me sinto à vontade para falar isso, né? Legitimado. Se o presidente eleito diz que não houve escravidão, que os brancos nem pisaram no continente africano,
Por que ela vai dizer que não? Né? Então, agora, eu desconfio, viu? Assim, lamentavelmente. Primeiro, eu nunca achei que o racismo fosse velado. E acho que ele vai ficar cada vez mais explícito. Porque no momento que você tem uma onda conservadora em alto crescimento no Brasil, você tem uma avalanche conservadora, você tem um tsunami conservador no Brasil, eu desconfio que nós talvez estejamos enganados. O racismo não é, e ele vai ficar, não é velado e vai ficar cada vez mais explícito, porque hoje o pensamento conservador, as pessoas, elas não têm nenhum prurido, nenhuma dificuldade de dizer que são reacionárias. A gente está vendo isso nas ruas. E essa tendência é uma tendência que cresce cada vez mais. As pessoas hoje se sentem à vontade para isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Gostaria muito de agradecer a participação, a minha presença no Participação Popular, e estamos aí para o diálogo e para avançarmos como sociedade, porque a gente precisa avançar como sociedade. Né? Nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós gostaríamos de ser, pelo menos numa perspectiva democrática. É verdade, professor Nelson Inocêncio, professor doutor da Universidade de Brasília, do Instituto de Arte e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Nós que agradecemos a sua presença aqui. E eu quero já agradecer a Tabata Lorena, que é cantora, compositora, rapper lá do Beco Cultural de Taguatinga e do Mercado Sul, né? É porque o Beco é o nome carinhoso, é o Movimento Cultural Mercado Sul. Ah, tá, Movimento Cultural Mercado Sul. É o apelido, é o Beco. Tá, muito obrigado por ter estado com a gente aqui, tá bom? E a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela audiência. Eu vi que outras mensagens chegaram já no final do programa, mas a gente vai encaminhar para os nossos convidados para eles responderem. Beleza, então já se comprometeram a responder. E muito obrigado pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau. Então você vai alisar pra quê? Deixe seu cabelo aparecer. Até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver o sarará que você tanto tenta esconder. Então você vai alisar pra quê? Pretinha, deixe seu cabelo aparecer. Até porque pelo traço, pela cor já dá pra ver o sarará.